Olá, chegando mais uma vez até você com mais um vídeo de assunto super interessante da Palavra de Deus. A nossa proposta aqui, como você já tem visto nos outros vídeos anteriores, é sobre curiosidades da Bíblia. A nossa proposta é mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Mas hoje nós sentimos e podemos dizer até que sentimos de Deus de trazer um assunto para você de grande relevância, de grande importância, embora não seja uma curiosidade, mas de grande interesse e necessidade para a atualidade, para as pessoas na atualidade. Olha, eu vou até pular aquela parte que eu fico pulando aqui, eu vou até pular aquela parte que eu fico aqui pedindo para se inscrever e toda aquela necessidade de ativar sininho, etc. Por quê? Para economizar o tempo da gravação, para que a gente possa ter um bom conteúdo para você acerca desse assunto. 7 passos para sair da depressão. 7 passos. A pessoa pode conseguir sair da depressão em 7 passos se seguir fielmente as recomendações. Mas nós estamos falando sobre esse assunto, a depressão, por quê? Porque a depressão tem sido um dos temas de maior relevância da OMS. Por quê? Porque a estatística é que hoje, 2022, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem da depressão ou de causas indiretas da depressão. São mais de 129 milhões de pessoas só no Brasil que sofrem de causas diretas ou indiretas da depressão. E os dados estatísticos mais alarmantes ainda acerca da depressão é que em 2030 a depressão ou coisas relacionadas, sintomas relacionados à depressão, serão os motivos maiores, a maior motivação para que as pessoas procurem uma consulta médica, procurem um clínico. Então isso realmente é alarmante, mas você pode se livrar dessa situação em 7 passos que estaremos passando para você. Mas vamos falar um pouquinho sobre a depressão. O que causa a depressão? São inúmeras as coisas, os fatos e consequências que podem ser um gatilho para que a depressão ela tenha um início. Então a depressão ela começa sendo visível com o quê? Com uma predisposição genética. Às vezes a pessoa tem uma predisposição, ela já vem de uma família com problemas, com traumas, com depressões, enfim, isso tudo pode ter também uma predisposição genética. Outra causa que pode ser um gatilho para a depressão, o estresse, problemas com medicações, sim, pessoas que tomam remédios para outros fins, outras situações necessárias, problema de saúde, que os efeitos colaterais, um desses efeitos colaterais pode ser levar a pessoa a estar depressivo. Importante ler a bula, consultar sempre a opinião do médico onde você está fazendo o tratamento. Então, eventos negativos são causas da depressão, como perda, separação, mortes, doenças diagnosticadas. Qualquer coisa negativa pode ser um gatilho para desencadear uma depressão ou um estado depressivo. Então, dores crônicas, abuso de substância, enfim, são muitas coisas que podemos relacionar ao estado depressivo. Então, é necessário identificar. E como é que nós vamos identificar? Agora eu vou passar para vocês alguns sintomas de pessoas que estão nesse estado depressivo para que você avalie se você faz parte desse quadro ou se você conhece alguém, um parente, um amigo, um familiar que está nesse quadro depressivo, para que você possa também enviar esse vídeo para ele ou para ela, para que ela também possa ser ajudada dessa forma a sair dessa situação depressiva. Então são inúmeros os sintomas, mas muitos deles são muito visíveis. Por exemplo, um estado de tristeza profunda. Tem pessoas que estão tristes ao extremo. Tem pessoas que estão tão tristes que ela não consegue abrir um sorriso, ou não consegue estar num grupo de amigos, se enturmar, ela não consegue. Por quê? Porque o estado de tristeza dela é tão grande que ela não consegue assimilar aquela situação que para os demais é uma situação até agradável, normal, mas a pessoa ela fica num estado de tristeza que parece que nada reverte aquilo. Conhece alguém assim? Então é um sinal, isso é um dos sintomas que identificam a pessoa no estado depressivo. É bem verdade que todos
nós temos um momento de tristeza por alguma fatalidade ou algo negativo que acontece. Mas nem sempre essa tristeza é motivo de depressão ou é um diagnóstico de depressão. Mas quando a pessoa ela se entristece por uma fatalidade ou algo negativo e ela não consegue retornar, ela não consegue voltar mais ao normal, aí sim é alarmante, é um caso que pode ficar preocupado, que pode sim ser um gatilho que foi acionado ali e a pessoa pode estar no estado de depressão e às vezes até uma depressão profunda que a pessoa é acometida. Perda de interesse geral pelas atividades normais. A pessoa perde o interesse de um modo geral. Atividades normais, que sempre foi normal para a pessoa, ela perde o interesse, ela só quer ficar isolada, ela quer ficar só, ela quer ficar curtindo aquela tristeza dela, não tem forças para mais nada, na sua mente não há mais aquela predisposição, aquela energia para fazer ela movimentar o seu dia a dia. Então há esse quadro, essa informação importante para se observar, se há ou está havendo a perda de interesse de um modo geral. O humor da pessoa é afetado, uma coisa importante a ser observada, o humor é afetado diretamente. A pessoa não sorri mais, ela não acha mais graça das coisas, ela não acha mais bacana as coisas, tudo para ela parece cinzento, parece negro, parece escuro, a vida parece que não é mais legal, a vida parece que não é mais bacana. Então, no humor, afeta, causando ansiedade, a pessoa fica apática, sentimento de culpa, descontentamento geral. Há um descontentamento geral, tudo parece que não é legal mais, desesperança, não tem esperança por mais nada, mudanças de estados, mudança de comportamento continuamente, solidão, a tristeza, que é algo que marca muito mais, tédio, mudança no estado emocional com muita frequência. Então, no humor é afetado com muita acentuação. No comportamento, a pessoa fica agitada, a pessoa fica querendo se automutilar, a pessoa começa a chorar sem razão, sem saber explicar, choro excessivo, a pessoa fica inquieta, a pessoa fica irritada, a pessoa começa a se isolar socialmente. Então esse é o comportamento, esse é o que afeta no comportamento. O sono é afetado, a pessoa começa a acordar muito durante a noite, ou ela perde o sono, ou ela começa a ter excesso de sono, ela começa a ter insônia, demora para dormir, quando dorme acorda muito rápido, às vezes dorme mais no horário normal, mas não consegue ter aquele sono que descansa, o sono fica agitado. Então são causas também que pode estar identificando um estado depressivo. Perca de peso, aumento de peso, perca de concentração, a falta de concentração, afetando já a mente, a pessoa não consegue se concentrar, ela não consegue ler um livro, ela não consegue assistir um programa até o final, nada está bom mais para a pessoa, não consegue mais fazer uma atividade normal, porque a sua mente começa a ser afetada, então ela começa a sentir também no seu físico, fadiga, cansaço frequente, começa a sentir falta de apetite. Em algumas pessoas aumenta o apetite e a pessoa começa a comer exageradamente e começa a ganhar mais peso, e com o aumento de peso a depressão aumenta ainda mais. Então a pessoa precisa entender que quando esses tipos de comportamentos, de situações, está fazendo parte da sua vida. Então é comum também a pessoa abusar de substâncias, começar a ter procura por substâncias tóxicas. Isso também é uma possibilidade de uma pessoa depressiva, porque ela acha que buscando aquele alívio momentâneo, ela vai poder sair daquela situação, ou simplesmente será um modo dela sair momentaneamente para trazer aquela satisfação instantânea. Então a pessoa ela tem todos esses sintomas e muitos outros mais.
Então é importante sim identificar. Se todos esses sintomas que eu relatei aqui, você faz parte de alguns deles têm acometido a sua vida, ou você conhece alguém que os tem, então é hora de você começar a se preocupar com essa pessoa, consigo mesmo, de uma maneira muito mais especial, de uma maneira muito mais acentuada, tá bom? Então nós vamos falar agora sobre os 7 passos necessários para que uma pessoa consiga sair da depressão. Seja você, ou seja aquela pessoa que você conhece, que você vai enviar esse vídeo para estar ajudando ela, tá bom? Então são 7 passos para sair da depressão. Lembrando de antemão aqui que os 4 primeiros passos são essenciais, sabe? Deixa eu explicar para você entender. São 7 passos que precisam ser seguidos na sua sequência correta, sem pular nenhum, sem mudar a ordem. Por quê? É como uma criança. Imagine uma criança que está na escola e o pai fala assim: você está no primeiro ano, vamos colocar você direto lá no 4º ano, para que você ganhe tempo, já acelere a sua vida social, profissional. A criança não vai conseguir acompanhar as matérias, ela não vai conseguir aprender absolutamente nada. Então é necessário um passo a passo, 1º, 2º, 3º, 4º ano, para que ela, quando chegar lá na frente, tudo para ela vai parecer fácil e normal. Vai parecer que ela já até tem aprendido aquilo no ano anterior, mas precisa de um passo a passo. Aqui também você vai precisar desse passo a passo. Primeiro passo para sair da depressão: reconhecimento. É necessário reconhecer. Você precisa, ou a pessoa precisa reconhecer que ela está e foi acometida por esse problema da depressão. Ela precisa aceitar o fato que está com depressão ou com os sintomas da depressão. Às vezes iniciou apenas aquele estágio depressivo, mas ela precisa saber que está com alguns dos sintomas e que precisa ter conhecimento e reconhecer isso de fato, para que ela possa dar outros passos seguintes. Por quê? Porque se uma pessoa nunca admite que está com problema, se ela não reconhece, ela não vai procurar ajuda, ela não vai se tratar, porque ela sempre vai dizer que está bem. Quando alguém diz assim: estou vendo você meio triste, está acontecendo alguma coisa. Não, eu estou bem, é imaginação sua, é bobagem, é coisa da sua cabeça. Não, uma pessoa dessa nunca vai poder ser ajudada, ela nunca vai procurar ajuda. Então, o primeiro passo: reconheça que está depressivo, reconheça que está depressiva, reconheça que está com sintomas de depressão. Segundo passo, você precisa acreditar que existem pessoas que gostam de você, que querem te ver bem, como por exemplo, famílias, amigos, pessoas que estão mais próximas de você, pessoas que sempre foram amigas suas ou amigos seus, pessoas que sempre estiveram ao seu lado querendo te ajudar de uma forma ou de outra, mas que agora, por causa ou por conta desse estado depressivo seu, você acha que essas pessoas se afastaram. Então o segundo passo é esse: você precisa acreditar que tem pessoas que gostam de você, pessoas que ainda te querem bem. Se você acreditar que tem pessoas que querem ver o seu bem, tem pessoas que gostam de você, vai ficar mais fácil na hora de você procurar ajuda. Vai ficar mais fácil na hora de você procurar um apoio emocional. Então vamos lá, o terceiro passo: você precisa entender que você precisa de uma ajuda clínica, você precisa de aconselhamento, você precisa procurar alguém, ok? Então o terceiro passo é esse: você precisa entender que você precisa procurar uma ajuda clínica, procurar aconselhamentos, você vai precisar procurar alguém para te ajudar. Então, quando você procurar entender isso, quando você estiver entendendo tudo isso, você vai saber que, olha, eu preciso procurar alguém. Você começa já a ver quem é ou quem são as pessoas que você vai estar procurando. Ajuda médica é essencial, ok? Quarto passo: você precisa aceitar essa ajuda. Tá? Não basta reconhecer que precisa de um médico e nunca ir ao médico. Não basta
reconhecer que precisa ser ajudado e nunca buscar essa ajuda. Você precisa aceitar essa ajuda, seja de um amigo, seja de um profissional na área médica. Você precisa aceitar essa ajuda, você precisa pedir ajuda profissional. Que são ajuda profissional? Só como exemplo para você saber. Aconselhamento pastoral é muito importante. Procurar um sacerdote, um homem de Deus ou uma mulher de Deus que tenha uma chamada, que tenha uma vocação para essa área, que tenha preparo para poder te ajudar dessa forma, tá certo? Não é procurar qualquer um, não é chegar em alguém que simplesmente disse, eu sou um pastor a partir de agora. Não, pessoas que têm vocação, que têm uma chamada, que têm uma dedicação à obra de Deus. O pastor de verdade, você pode procurar aconselhamento pastoral. Você pode procurar um neuropsicólogo, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar, hoje existem médicos do sono, sim, médicos especialistas do sono, você pode procurar um psicólogo ou psicóloga, clínico geral, enfim, você precisa aceitar essa ajuda, você precisa aceitar essa ajuda. Então, se você cumprir esses 4 passos, você pode continuar para os outros passos seguintes. Nada valerá eu te informar aqui dos 3 passos seguintes se você quebrar qualquer um desses aqui. Então, primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Acreditar que pessoas gostam de você. Tem pessoas que gostam de você. Mesmo que você não esteja enxergando agora, mesmo que você não esteja vendo ou sentindo. Mas você precisa acreditar que tem pessoas que gostam de você e querem te ver bem. Você precisa, terceiro, entender que precisa de uma ajuda clínica, de aconselhamento. Só reconhecer também não. Você precisa aceitar essa ajuda. 4º passo. Fez isso? Então agora continuamos para os seguintes passos. Então vamos para o 5º passo. O 5º passo é o retorno emocional. Você vai precisar retornar a um estado emocional. Porque você saiu daquele estado normal, emocionalmente, e foi para um estado depressivo. Então você vai procurar agora, o 5º passo é a busca por esse retorno emocional. O que é o retorno emocional? Retorno emocional é retornar a um local, a um lugar que te faz bem. Você vai precisar estar em locais que sempre você gostou de estar. Pode ser na sua casa, pode ser um momento de lazer, pode ser um parque, pode ser uma caminhada, pode ser uma atividade física. Você é quem vai identificar aquilo que sempre te fez bem, aquilo que você sempre gostou e por causa desse estado depressivo você abandonou. Então você precisa desse retorno emocional. É um lugar que faz sentir bem. Isso pode ser inúmero, vou dar alguns exemplos aqui. Pode ser a igreja. Se você frequenta uma igreja, ou se você frequentava uma igreja, você se sentia bem frequentando a igreja, é um lugar onde você pode retornar emocionalmente, vai fazer bem para você. Círculo de famílias, amigos, alguma tarefa doméstica que você sempre gostou de fazer, alguma tarefa doméstica que você sempre gostou de fazer, ou outra atividade que sempre fez você se sentir bem. Então você precisará, nesse 5º passo, retornar emocionalmente. Você precisa retornar aonde você estava bem. Procure pensar onde eu estava bem. Estava bem entre amigos, então procure novamente atividades entre amigos. Eu gostava de estar no meu momento de leitura, eu gostava de estar no meu momento de lazer, eu gostava de caminhar, eu gostava de esporte, eu gostava de cozinhar. Não importa o que seja, você procure voltar. Você precisa retornar a essa situação emocional que sempre te fez bem e você abandonou. Ok? 5º passo é o seguinte, você precisa evitar. Olha, isso é muito importante. Como todos os passos, esse é fundamental também. Evite tudo ou qualquer coisa que seja negativa na sua vida. Eu sempre gostei de ouvir reportagem, mas se você for ouvir reportagem hoje, você só vai ouvir pai que matou mãe, filho que matou pai, namorado que matou a namorada, o ex que matou fulano. Você só vai ouvir mortes, acidentes,
é o que alimenta a mídia hoje. Evite notícias negativas, ou evite informações negativas. Você já está num estado negativo profundo, chamado depressão, e você vai ficar alimentando a sua mente ainda com coisas negativas, não vai dar certo. Então evite tudo ou qualquer coisa que seja negativo. Noticiários, leituras de coisas negativas, amigos que só têm palavras negativas, sabe? Tem umas espécies de amigo que só chega até você com coisas ruins, só para trazer notícia ruim, só para trazer uma opinião ruim. Evite esse tipo de pessoa. Procure a companhia de pessoas que só têm palavras boas. Procure pessoas que só têm palavras de ânimo. Olha, leia a Bíblia, porque a Bíblia só tem coisa boa. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você só vai encontrar coisa boa, só coisa de Deus para a sua vida. Evite a presença de pessoas ou companhias, seja através de noticiários ou fisicamente, que só te trazem coisas negativas, tá bom? Procure estar sempre junto com pessoas que têm aquilo que se chama hoje alto astral, tem desejo de vida, que querem viver a vida e vão te convidar para coisas interessantes e bacanas, e mesmo você não tendo toda aquela vontade ainda, você aceite. Vamos no restaurante? Vamos. Não porque você está com todo aquele desejo, mas porque você está se esforçando para dar os passos necessários aí para sair desse estado depressivo, tá bom? E a última coisa, o sétimo passo, fé em Deus. Fé em Deus. Pratique a fé. O que é praticar a fé? Praticar a fé é pensar numa solução que vem de Deus. Começar a orar, pedir a Deus ajuda, pedir a Deus conforto, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus forças e acreditar que Deus ouviu e Deus é o maior interessado. Deus é o maior e melhor amigo e mais interessado em que as coisas dê certo para você, que você saia da situação. Então você precisa praticar a fé, você precisa praticar, exercitar a fé em Deus, ler a Bíblia, ler bons livros, participar de palestras motivacionais, fazer atividades recreativas, sempre que faz com que você sorria, levando você a estar num estado bom. Se você ainda não é membro de uma igreja, procure uma igreja evangélica onde tem um pastor de verdade, um pastor que ama as ovelhas, um pastor que se interessa, pastor que tem a vocação e chamada para o pastorado, para que ele possa te ajudar com aconselhamento, para que você possa ouvir os louvores, para que você possa se alegrar na hora de louvar a Deus e cantar hinos de adoração ao nome do Senhor, para que você receba a palavra de Deus através do ensino, do estudo ou da pregação. Tudo isso fará com que você saia desse estado depressivo. Espero ter ajudado você, espero que você se enquadra nessa situação desse estudo, você aprenda a colocar em prática. E se você apenas ouviu, mas isso não enquadra com você, amém, glória a Deus por isso. Mas se você conhece alguém que precisa, encaminhe esse vídeo para essas pessoas. Para tantas pessoas quantas você conhecer que precisa ouvir e precisa sair desse estado de depressão. Isso vai ajudar muito. É uma forma de ajudar, uma forma de evangelizar. Às vezes não temos aquelas palavras certas para o momento certo, às vezes não temos jeito para falar, mas pode encaminhar uma palavra já gravada como esse vídeo e você vai saber que o resultado será positivo na vida de cada um. Ficando por aqui hoje com esse vídeo, espero ter ajudado você. Deus te abençoe muito a sua vida. Se você conhece alguém, ajude, ore por ela, saia dessa depressão, tire pessoas desse estado depressivo e Deus vai continuar te abençoando cada vez mais. E para você, fica com Deus, fica na paz.